Não sei se vocês sabem quem é essa menina, mas ela é uma TikToker americana. E ela tinha um stalker, uma pessoa que basicamente perseguia ela. E o pai dela matou esse stalker. Enfim, basicamente esse cara seguia ela em todas as redes sociais, acompanhava tudo que ela fazia. Inclusive ele chegou a comprar algumas fotos dela, no valor de $5. Tipo, eram selfies que ela fazia, tipo... e vendia, esse cara comprava várias. Só que não parou por aí, porque ele começou a ir atrás dos amigos da Ava. E ele conseguiu o número dela. Só que aí ele começou a ser bem invasivo, começou a pedir fotos mais sensuais, digamos assim. E aí ela bloqueou ele de tudo. Depois disso, ele falou, cara, por favor, me desbloqueia, e depositou $600 na conta dela pra ser desbloqueado. Ele não tava deixando mais ela em paz, e aí o pai dela resolveu entrar nessa história. Nesse meio tempo, esse stalker chegou pra um dos amigos da Ava e falou que teria vingança, que ele não ia deixar assim. E foi aí que ele foi até a casa dela, invadiu a casa dela. Ele entrou na casa dela atirando várias vezes na porta com uma espingarda, tá? E aí a mãe dela ligou pra polícia e o pai dela foi atrás dele correndo. Quando o pai da Ava tava indo atrás dele, enfim, ele acabou tropeçando e perdendo ele de vista. E aí o pai resolveu voltar pra casa. Quando ele voltou pra casa, o cara voltou pra casa dela de novo. Eles começaram a conversar, o pai dela falou, pelo amor de Deus, homem, abaixa essa arma. Só que ele não abaixou e, pra surpresa do stalker, o pai da Ava era um policial aposentado. Acabou atirando contra ele. Quando a polícia chegou, eles pegaram o telefone do cara e viram que tinha milhares de fotos da Ava no telefone dele. Ele era realmente louco nela. Enfim, esse caso aconteceu tem um tempo, só que a Ava resolveu só se pronunciar agora pro New York Times. Inclusive, se vocês entrarem no Instagram dela, ela dá meio que um esclarecimento aqui, fala sobre o que aconteceu. Enfim, muito... Oi! Hoje eu vou te contar uma história de uma das únicas serial killers de Portugal e ela tinha o seu nome. O nome dela era Luísa de Jesus e isso tudo aconteceu em 1772. Tá, não tava viva, tempão, gente, né? tá tudo bem. Não é você. Ela matou nada mais nada menos que 28 pessoas, só que dizem que na verdade foram 34. Ai, de boatos, né? Mas tá tudo Tranquilo. bem, tranquilo. Basicamente, o que acontecia lá em Portugal era algumas mulheres que não tinham condição, assim, de criar os filhos, deixavam em um lugar. E aí, o que a Lulu fazia? A Lu não fazia nada. Ela fazia. A Lulu pegava esses bebês pra ter o dinheiro de volta, porque o governo dava dinheiro pra essas pessoas que, tipo, adotavam as crianças, então ela pegava. Só que aí que a história fica tensa, porque, enfim, histórias bizarras, Fernanda, né? No final de tudo, acharam 13 bebês enterrados, ela enterrou. 13? Não, 13. não. Mais 18 corpos enterrados na casa dela. Que desgraça, gente. Ela matava todos esses bebês, enforcando eles, e alguns foram encontrados decapitados e desmembrados. Luiz, eu te odeio por conta das minhas forças. É o que você falou. Ela foi presa? Qual que é o desfecho? Foi presa. Foi presa e Tá tudo bem. morta? Morta não, presa. Torturada. Presa. Que horror! Oi? Existia um menininho chamado Chris e ele tava no quarto dele dormindo à noite. Até que do nada ele começou a ouvir os pais dele lá embaixo gritando muito. A primeira coisa que ele fez foi levantar e ir até a porta pra abrir, descer, ver o que tava acontecendo. Só que quando ele chegou na porta, ele ficou com muito medo do que ele ia ver quando ele abrisse a porta. Os pais dele não paravam de gritar, eles continuavam gritando, até que do nada o grito parou. Até que ele decidiu abrir a porta e ir até o quarto dos pais. Quando ele chegou lá, ele viu uma cena que deixou ele completamente chocado. Ele viu tanto a mãe quanto o pai dele deitados na cama e um animal em cima deles mordendo a garganta. E ele tava na porta, quando ele tava olhando assim, o animal virou a cabeça e tipo olhou pra ele com a cara completamente cheia de sangue. E tinha tipo sangue escorrendo pela boca do animal. O que vocês fariam nessa situação? Oi? Tem uma música chamada Glooming Sunday, que dizem que ela é uma música amaldiçoada que você não pode ouvir. Ela foi escrita por um compositor hungariano e ela é conhecida como a música do suicídio. É essa aqui. Ela tá no mudo porque eu não vou ouvir essa música. Ele escreveu essa música pra ex-namorada dele. Ele queria que ela voltasse com ele, então ele escreveu essa música e mostrou pra ela. Só que assim que ela ouviu essa música, ela se matou. Deixou um recado falando Gloomy Sunday, que é o nome da música. E com o tempo, a maioria das pessoas que ouvia essa música acabava cometendo suicídio. Em um dos casos, um homem entrou num clube e pediu pro DJ botar. Assim que o DJ botou, ele atirou nele mesmo quando a música começou a tocar. Depois, outro caso de um homem de 82 anos que acabou de ouvir essa música e se jogou do prédio. Inclusive, o homem que escreveu essa música acabou cometendo suicídio também. Em 1940, essa música foi banida da Inglaterra. Tipo, ninguém pode ouvir lá. Porém, em 2002, ela começou a poder ser ouvida. Enfim, não ouçam essa música. Oi!
Oi! Hoje a Vivi vai me contar o dia que ela sentiu o cheiro de um cadáver porque tava perto dela. Gente, eu só me ferro, de verdade. Basicamente, eu fui dormir na casa de uma amiga minha. E como a gente é muito próxima, e a gente morava em Belo Horizonte, inclusive ela já contou essa história aqui no TikTok, eu dormia lá direto e eu comecei a sentir um cheiro estranho. Ela também reclamava desse cheiro estranho e a mãe dela também. As casas eram muro com muro, naqueles condomínios bem americanos. O cheiro tava vindo da casa de uma menina que morava com a avó. A mãe dessa minha amiga foi bater lá na porta depois de muitas tentativas inválidas. Ela conseguiu falar com a menina e a menina falou que a avó dela tava viajando. A desculpa dela foi que ela tinha esquecido de tirar o lixo, mas aí as pessoas que trabalham no condomínio começaram a ver coisas estranhas, tipo pedaços de carne com mosca em volta. Eu lembro de um dia específico que eu tava deitada na cama com essa minha amiga e eu senti um cheiro. E eu fiquei assim, gente, o que é isso? Resumindo, gente, a menina estava escondendo o corpo da avó, que ela tinha matado há mais de um mês a facadas. E a gente estava sentindo o cheiro do cadáver. Amiga, achei super tranquilo. O povo lá bem de boinha, né? Muito. O motivo dela ter feito isso é porque a avó dela era bem rígida e ela era viúva de general, se eu não me engano, e ela era uma pessoa muito rígida com ela e um dia ela surtou e matou ela. Inclusive a menina era menor de idade e tinha pegado o dinheiro da avó, pagado a festa de 18 anos. Levíssimo. Oi. Tinha um menino que mudou de cidade, então ele mudou de escola também. Então ele não tinha nenhum amigo. E assim que ele chegou na sala de aula, um cara ficou muito próximo dele, tipo um amiguinho, um coleguinha de classe. E eles começaram a ser muito amigos. Só que todo mundo na escola achava esse menino estranho, o garoto que já era da escola. Depois de um tempo, o menino chamou ele pra ir na casa dele. Quando ele chegou lá, ele achou muito estranho, porque os pais desse menino estavam na porta da casa dele esperando ele com um sorriso, tipo, muito grande. E um olhar muito assustador, tipo... Só que ele entrou na casa do garoto e subiu pro quarto dele. Quando o menino abriu a porta do quarto dele, o chão tava cheio de sangue, as paredes também. E tinham vários corpos de meninos, tipo, da idade dele. Ele ficou apavorado e resolveu ir embora, saiu correndo. Quando ele foi descer a escada, a família do garoto tava da mesma forma, olhando pra ele, sorrindo com o olho, tipo, mega regalado. Falou, pronto, ferrou. O pai do menino acertou ele com alguma coisa que ele não conseguiu ver. E quando ele abriu o olho, ele tava preso nesse quarto, que ele tinha visto vários corpos. E ele tava amarrado na cama, então ele seria o próximo. Eu tava muito em dúvida se eu fazia um vídeo sobre esse caso ou não. Mas enfim, vim trazer esse vídeo em forma de teoria. Eu acho que todo mundo sabe quem é Travis Scott. Pouco tempo rolou um festival chamado Astroworld, que era um festival dele, e infelizmente 10 pessoas acabaram falecendo. Inclusive crianças. Um menino de 9 anos foi a 10ª vítima confirmada. Enfim, várias pessoas começaram a ser pisoteadas e um bololô aconteceu. E tá tendo uma teoria de que na verdade isso tudo tá relacionado com o mundo espiritual. Tinham várias ambulâncias no local, várias pessoas tentando avisar o Travis e a galera do evento que, enfim, tinham pessoas morrendo e ninguém fazia nada. Enfim, as cenas são bem perturbadoras, porque a galera tava lá, tinha gente morta e ele lá em cima cantando como se nada tivesse acontecido. Inclusive, nessa imagem aqui aparecem 2 homens indo lá avisar o que tava acontecendo. Ele literalmente caga, joga os braços pra cima e diz: "Vocês sabem o que vieram fazer aqui." O que, bem? Tem algumas coisas bizarras, como os organizadores do evento falando que tinha uma energia do capeta lá. Parece que de fato o show de horror que ele queria instalar foi instalado. E as propagandas do show já eram meio bizarras, tipo, vejo você do outro lado. Que outro lado? A maioria das pessoas que tava lá disse que a energia tava bizarra, tipo, muito pesada. Olha um dos relatos. Imagina ouvir Travis Scott e pessoas gritando por suas vidas ao mesmo tempo. Foi o som mais assustador que eu já ouvi. Eu senti como se fosse um pesadelo. Peguei um adolescente e seus olhos rolaram para a nuca. Quando verifiquei o pulso, eu vi que ele estava morto. Também tem outro vídeo circulando na internet. Nesse vídeo dá pra ouvir pessoas gritando "ajude a gente" e ele só sorri e continua. Muita gente tá falando que isso é meio demoníaco. Tem várias teorias de que esse festival foi feito pelo Travis Scott como uma forma de sacrifício. Na verdade, sacrificar outras vidas pra, enfim. Não sou eu falando, é uma teoria, tá? Calma. Tem vários simbolismos, como por exemplo esse aqui, as pessoas entrando e saindo com chifrezinhos como se fossem demônios. E é toda a mensagem que ele dá no show, aquilo que eu mostrei pra vocês do Vejo Vocês no Outro Lado. O outro lado. O bizarro é que ele literalmente causou a distopia que ele queria causar. Enfim, é só você ler um pouco sobre distopia e você vai ver que, enfim, perda, desespero, não coisas legais. As pessoas estão dizendo que ele já foi pra esse show sabendo que pessoas iam morrer e era basicamente isso que ele queria. Lembrando que é uma teoria! Enfim, tem várias outras coisas que comprovam essa teoria muito bizarra, muito sinistra e pesadíssima. Mas pra mim já deu de falar disso que não me vem um negócio legal.